Olá pessoal, então esse é mais um vídeo aqui do Sai da Matrix. É um vídeo sobre a história da Globo, né? Ontem, no dia 26, foi a comemoração dos 50 anos da Rede Globo de televisão. Eu acho que é interessante, assim, as pessoas entenderem o porquê desse movimento, né? Globo golpista, esse movimento, né, contra a Globo e tal. Muita gente não entende, né? Porque na verdade as pessoas tratam a Globo como um sinônimo de orgulho para o Brasil, né? Uma das maiores do mundo, enfim, faz belas novelas, bons filmes, aquela coisa toda. Então eles vendem uma ideia, né? De muita competência e que o fato deles serem líderes do mercado gigantesco, que nem o brasileiro, há tanto tempo seria fruto da competência da Globo, tá? Então eu queria tentar aqui explicar algumas coisinhas, por que de algumas pessoas terem tanta reação contrária à Rede Globo. Here's a song called The New America from an album called The New America. Let's go! Do you know the cost of future misery? Have you lost your sense of sustainability? We are just a step away from realizing what we strive to be, but we got to break out from this insulated mind and let senility wake up the new America. Oh, oh, into the mass hysteria. Oh, oh, this is the thing you're weary of. Oh, oh, we need a new America. Bom, então para isso eu vou ter que voltar lá no início da televisão no Brasil, tá? A TV no Brasil surgiu no final de 1950, tá? Através do Assis Chateaubriand, né, que fundou a TV Tupi, enfim, e inaugurou a televisão no Brasil. Mas naquela época, né, a televisão ela era muito limitada, né? Poucas pessoas tinham acesso à televisão, era uma pequena elite que podia ter televisão em casa, as redes de transmissão eram muito pequenas e o que realmente era a grande mídia nessa época era o rádio. Depois, em 1960, também vamos ter o empresário Mário Simonsen, também vai criar a TV Excelsior, né, em 1960. Também são as primeiras redes de TV do Brasil. Então era um momento assim que o rádio ainda era muito forte, mas que a TV Tupi era a principal televisão brasileira, mais forte, recebia as principais verbas, enfim, era que tinha maior audiência. Mas a grande audiência no Brasil na época era realmente do rádio, né? Em 1956, na época do presidente Juscelino Kubitschek, né, a Rádio Nacional, que era uma estatal, né, chegou a anunciar que o presidente JK havia prometido a concessão de um canal de televisão para transformar a Rádio Nacional numa TV nacional. Menos de um ano depois, em 1957, ele não deu essa concessão para a Rádio Nacional, que era, gente, a maior rádio do Brasil, a mais competente, de maior abrangência, com os programas de maior audiência. Enfim, ela tinha todas as credenciais para assumir o Canal 4 de televisão. Em 57, então, o presidente anuncia, né, a concessão para o senhor Roberto Marinho, do jornal O Globo, e da pequena e modesta e inexpressiva Rádio Globo. Bom, o que consta dessa história? Consta que o Chateaubriand articulou para entregar essa concessão para o Roberto Marinho numa tentativa de impedir que a concessão fosse dada para a Rádio Nacional, que ele achava que a Rádio Nacional seria um concorrente muito mais forte para a TV Tupi. E ele entendia que o Roberto Marinho não teria condições de botar para funcionar a TV Globo, dada a pequena estrutura da Rádio Globo das condições financeiras, enfim, logísticas e tudo mais que seria necessário para o senhor Roberto Marinho. Isso foi em 1957 e vejam, a Globo só foi estrear em 1965. Nesse meio tempo, né, muita coisa mudou, né? Teve o golpe de 64, o jornal o Globo apoiou maciçamente o golpe de 64, né? Tratou aquilo como revolução, né? E o que vai acontecer?
A Globo, ela surge só em 1965 porque ela consegue um acordo, tá, com um grupo norte-americano de mídia, o grupo Time Life, né, formado aí pelo um grande conglomerado de mídia aí, entre a revista Time e a revista Life. Esse grupo investe o capital necessário para que a Globo pudesse entrar em operação. E com isso ficou dona de 49% da Globo. Muito bem, a Globo entra no ar em 1965. E aí o Chateaubriand percebeu a burrada que ele tinha feito, porque aí a Globo conseguiu entrar no mercado e ele mesmo vai ser, vamos dizer assim, o cara que mais vai escrever e vai falar contra isso. Porque essa sociedade entre o grupo Time Life e a Globo, ela era proibida pela Constituição brasileira da época. Não era permitido a grupos de mídia ter capital estrangeiro. E o barulho que Chateaubriand fez foi tão grande que os militares, o governo na época, decidiu então julgar o caso. E aí aconteceu uma coisa muito esquisita. Eles julgaram, né, que isso era improcedente e então desapropriaram o grupo Time Life da Globo. Ou seja, o senhor Roberto Marinho passou a ficar com 100% da Globo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas, né? Mas foi isso que aconteceu. O senhor Roberto Marinho, então, ganhou metade da sua empresa dos militares. E é claro que daí em diante ele vai, né, retribuir isso, né, fazendo uma ampla campanha pró-regime militar. Né? E aí eu poderia falar de todas aquelas coisas, né? Que na Globo havia a censura da censura, né? Então havia a censura prévia, na Globo havia uma censura antes. Né? A Globo colocou um programa no domingo, num horário de grande audiência, que funcionou por cerca de 20 anos, tá? Sempre com um militar lá fazendo propaganda pro regime. A Globo tinha uma linha editorial totalmente a favor da ditadura. Mas eu não vou nem dizer isso. O que foi a grande sacada que fez a Globo derrubar, né, uma delas, eu não vou falar todas, tá? A TV Tupi. As televisões, na época, elas eram regionalizadas, não havia um sistema integrado nacional de rede de televisões. Quem cria isso é o governo, através da Embratel. Tá? A Embratel serviu para interligar as comunicações no Estado, isso era um projeto dos militares. E, pasmem, a Globo é que recebe o direito de usar esse sistema para criar uma rede de abrangência nacional de telecomunicações. Então, gente, a Globo ela foi criada pelos militares para fazer propaganda para os militares, né? E ela derruba todas as suas adversárias. As verbas de propaganda do governo elas eram maciças. Aliás, isso se transformou em parte da estratégia do governo militar, investir em propaganda do governo. E a Globo foi a grande porta-voz desse modelo. E daí em diante, a Globo sempre foi governo, tá? Teve vários outros casos que eu não vou conseguir citar todos, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Do incêndio no prédio da Globo no Rio de Janeiro, que gerou uma super, vamos dizer assim, multa de um seguro que havia do prédio altamente suspeito. Tem um outro caso envolvendo o senhor Roberto Marinho e o Antônio Carlos Magalhães, que foi ministro das telecomunicações, onde eles conseguem acabar com as verbas de patrocínio de toda a concorrência e transferem toda essa verba para a Globo. Em troca, ganha a concessão da afiliada da Rede Globo na Bahia. Isso também vai acontecer em Alagoas e em outros lugares do Nordeste, né? Então a Globo também fez isso, ela loteou os seus canais locais com grandes caciques políticos e assim ela se servia do governo e se serve até hoje, né? Isso é muito importante que se diga. Tem o caso das TVs educativas, que a Globo conseguiu fazer lobby junto ao governo federal na época da ditadura e logo na época da reabertura também para bloquear isso, e depois ela usou isso, usa até hoje através do telecurso. E a gente pode falar de coisas também como o fato deles terem escondido toda a campanha das diretas já, que nem eles estão fazendo agora com a greve dos professores no Paraná, em São Paulo, né? Onde eles mostram algumas manifestações públicas, outras eles não mostram, eles sempre fizeram isso. Tem o caso clássico, né, do debate entre o Collor e o Lula, que agora na retrospectiva que foi ao ar essa semana, eles mostraram como um erro jornalístico, sendo que aquilo lá foi um episódio bizarro de manipulação. Tem o caso das urnas eletrônicas com o Brizola no Rio de Janeiro, onde eles também tentaram manipular a eleição para evitar a vitória do Brizola, não conseguiram. O Brizola consegue um direito de resposta em pleno Jornal Nacional, né, fazendo o Cid Moreira lá ler mais de 1 minuto de palavras do Brizola. Tem coisas de agora, gente. Por exemplo, tem esse caso do HSBC, tá? Que eles estão envolvidos e que simplesmente noticiaram muito pouco, passaram notinhas rápidas, né? Tem a Operação Zelotes, onde a RBS, afiliada da Globo, é uma das maiores beneficiadas, ou seja,
não pagava imposto, né, nenhum tipo de imposto, ou pagava 10% do imposto de renda que deveria pagar. Tem o caso que vazou também no Wikileaks em 2013, tá? Sobre o Criança Esperança, onde supostamente eles pagam apenas 10% de todo o valor arrecadado desde 1986 para a Unesco, o resto fica para a Globo, ou seja, eles fazem uma enorme campanha de arrecadar dinheiro para eles mesmos. Tem o caso da Copa de 2002, onde eles criaram uma empresa offshore para sonegar mais de 600 milhões, e aí aconteceu uma coisa bizarra. Quando a Receita decidiu cobrar da Globo esse dinheiro, o processo simplesmente sumiu de dentro da Receita Federal, né? E foi colocada toda a culpa numa funcionária que pegou 4 anos de cadeia. Tem o caso das pessoas jurídicas, eles transformam seus próprios funcionários em pessoas jurídicas e assim eles não pagam a maior parte dos direitos trabalhistas, a maior parte dos funcionários da Globo é terceirizada, talvez por isso eles estejam fazendo essa campanha a favor, né, da terceirização. E é isso, né, gente? Por isso essa nossa batalha pela democratização da mídia, né? Por causa que a gente acaba sendo refém, gente. A Globo, ela mantém um controle, tá certo que tá caindo a audiência, enfim, mas ela ainda mantém um controle muito forte da opinião pública, tá? E eles têm lado. Eu tentei mostrar aqui alguns argumentos para justificar essa minha opinião. E é isso. Quem gostou do vídeo, então, que compartilhe, que curta aí. Valeu.